Olá, você ligado aqui no SL Tutoriais. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai para a parte dos scripts. A gente vai construir um script para o player. E esse script, pessoal, vai dar o controle ao nosso player. Ou seja, vai transmitir o que o usuário está digitando ou usando o touchscreen e vai transmitir isso para o nosso player lá do Unity que a gente já construiu na última aula. Pessoal, aí eu já postei um vídeo que eu dou introdução ao C#, né? E ao JavaScript. Aconselho que vocês assistam esse vídeo antes desse vídeo. E vou aconselhar também, pessoal, que vocês estudem a linguagem de programação Java e programação orientada a objetos. Por quê, pessoal? Porque o C#, né, a linguagem que a gente vai usar aqui, foi toda baseada no Java, né? A linguagem que veio depois do Java e trouxe muita coisa do Java. Então, se vocês estudarem bem Java, com certeza vocês vão entender muito bem C#, porque é muito semelhante às linguagens. Como dica, pessoal, eu vou deixar um livro aí na descrição do vídeo chamado Introdução à Programação Orientada a Objetos, usando Java, do Rafael Santos. Ele está disponível aí para download na internet. E também vou deixar indicado esse canal, Universidade XTI. Lá tem um curso de Java. E lá vocês podem acompanhar essas aulas aqui, ó, que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Assista essas aulas que vai ajudar muito aí vocês na criação do script. Então chega de conversa fiada, bora lá, pessoal. Então aqui na última aula eu já tinha criado um script, né? Mas eu vou criar aqui de novo. Para criar um script, eu vou aqui na parte de Assets, botão direito, Create, C# Script. E o nome desse script vai ser Player, porque depois eu vou associar esse script a esse player aqui. Então, esse script vai ler os dados do usuário, ou seja, vai ser a inteligência por trás do jogo que vai permitir a esse ser aqui inanimado, né, ou esse Game Object, executar ações aqui de ir para o lado, pular. Então, é o script que vai fazer tudo isso. Eu vou clicar 2 vezes para abrir o script. Então aqui, pessoal, ele abriu o MonoDevelop para mim, né? MonoDevelop, que é o editor de código do Unity. E já traz um template de uma classe aqui, template clássico. Já traz os 2 métodos convencionais, né, que é o void start, para inicializar variáveis, e o void update, que funciona como um loop, né? Todo jogo vai ter um loop infinito, onde esse método, aqui dentro, a gente vai estar chamando todos os nossos outros métodos do jogo. Lembrando que eu já falei que são métodos, né? Os métodos são responsáveis por executar as ações da nossa classe. E aqui a gente tem a classe player, 2 pontinhos, esses 2 pontinhos significam herança, significa que player herda, 2 pontos, de MonoBehavior, que já é uma classe pronta lá do Unity, né? Dessa biblioteca do Unity Engine, já é interior ao Unity. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai criar um algoritmo, ou um script, ou uma classe, né? Tudo isso que eu falei são sinônimos, é fazer o diagrama de classes, né? Que isso aqui vem lá da UML, que é lá da orientação a objetos. Depois vocês pesquisem sobre isso. Então aqui, ó, no diagrama de classes, a gente tem as nossas variáveis e os nossos métodos. Por hora, eu só vou usar essa variável speed, que vai armazenar um valor para a velocidade do personagem, né? A velocidade que ele vai andar pelo jogo, né? Pelo cenário do jogo. E vamos criar um método chamado move, né? De mover. O start e o update já estão criados. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa variável speed. Aqui eu vou declarar ela como pública. Assim ela vai poder ser vista lá no editor do Unity, né? Aqui no editor ela vai poder ser vista, você declara como público. Só vou dar um OK aqui nesse OK. Public. O tipo da variável é float, ou real, né? Traduzindo para o português. E o nome da variável speed. Ponto e vírgula. Sempre que a gente termina uma instrução, a gente dá ponto e vírgula. Aqui no start, eu vou inicializar essa variável speed com valor de 5F. Esse F aqui é só para indicar que é float, é um valor em ponto flutuante, ou um valor real. Então eu coloco esse F aqui, ponto e vírgula. Beleza, pessoal? O que a gente tem que fazer aqui é criar um método chamado move ou movimentar. E esse método vai ser responsável por movimentar o personagem. Então aqui eu vou escrever void. Aqui esse void seria o retorno do método. Nesse caso eu não quero que o método retorne nada, nenhum valor inteiro, né? Nenhuma variável, não quero que o método retorne nada, então é void ou nada. Nome do método, move, abre parênteses. Aqui poderia estar enviando um parâmetro, por exemplo, speed, uma variável, né? Poderia estar enviando outro parâmetro, int, tempo, qualquer coisa. Nesse caso eu também não vou enviar nenhum parâmetro.
vai ser um método com escopo aqui vazio, abre chaves, fecha chaves. E aqui dentro, esse aqui é um comentário, eu coloco fazer movimentar o player. Aqui eu vou colocar instruções que vão fazer o jogador se movimentar. Beleza, pessoal? Lembrando que o escopo do método sempre vem entre abre chaves e fecha chaves. E aqui no update, pessoal, eu vou chamar esse método movimentar. Como eu faço o chamado do método? Eu dou a assinatura dele, ó, move. Ou escrevo o nome do método, né? Ponto e vírgula. Porque esse aqui é uma chamada, né? Para esse método aqui. E aqui eu não coloco void, não. Só coloco o nome do método, né? E se eu estivesse enviando algum parâmetro, eu colocaria aqui também, por exemplo, speed. Não colocaria o tipo da velocidade, não. E aqui eu colocaria float e speed. Então, essa velocidade que eu coloquei aqui estaria sendo enviada aqui, né? E aqui eu indicaria o tipo. Mas nesse caso eu não vou estar fazendo isso. A gente vai estar deixando aqui bem simples. Então, como a gente vai fazer o player se movimentar? É o seguinte, pessoal. A gente vai ter que detectar que setinha que o usuário está apertando, né? Nesse caso eu não vou estar usando ainda touchscreen, isso aí vai ficar para a próxima aula. Então, para isso o Unity tem um código, que é esse aqui, input.getKeyWrites. Isso aqui pode ser true, né, se o usuário estiver apertando a setinha da direita. E também tem input.getKey, né, getKey left, ou seja, pegue a tecla da esquerda, ou seja, veja se o jogador, o usuário, está apertando a tecla da esquerda, ou veja se o jogador está apertando a tecla da direita. Então são essas duas instruções que fazem isso. Mas, pessoal, a gente tem que testar se o usuário realmente está apertando as setinhas. Como a gente faz isso? A gente usa a instrução if, ou se, né? Esse if funciona da seguinte forma. If, se a condição que tiver aqui dentro desses abre parênteses e fecha parênteses for verdadeira, eu executo o que tiver entre essas duas chaves aqui. Se a condição aqui for falsa, eu não vou executar o código aqui. Ok, pessoal? Então, qual condição que eu vou colocar aqui? Eu já tenho o script pronto aqui para agilizar. Eu vou testar se o usuário está apertando a tecla direita do teclado. Então, essa condição que eu vou testar aqui. If input.getKeyWrites, né, for verdadeiro, eu faço o personagem se mover para a direita. Para o personagem se mover para a direita, a gente vai ter que usar um outro comando, que no caso é o transform.translate, que esse comando vai fazer esse personagem aqui transladar para algum lugar. E como parâmetro, eu vou enviar uma direção para indicar se eu quero o personagem que vai para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo. E vou indicar também uma velocidade, que é com a que ele vai transladar para essa direção. E aqui faltou também um time vezes, né, esse aqui é a direção, vezes a velocidade, vezes time.deltaTime. O que esse time.deltaTime é? Ele serve para ajustar essa velocidade à velocidade do aparelho que o usuário está utilizando. Então, por exemplo, cada aparelho, por exemplo, um Android, um PC, um PlayStation 4, cada processador ali vai ter uma velocidade diferente. Então, para não ficar desuniformizado, né? Por exemplo, em um aparelho o personagem anda mais rápido, em outro videogame o personagem vai mais devagar, por causa do processador. Então, para não ficar desnormalizado, a gente usa time.deltaTime. Então, eu vou pegar essa instrução aqui, eu já tenho ela pronta, e vou jogar aqui. Se o usuário apertou a setinha da direita, eu uso o transform, o objeto transform, e vou usar o método .translate. Vou mandar a direção, que aqui está indicada por um vector2right, é só para indicar a direção direita, vezes a velocidade, e vezes time.deltaTime, para ajustar a velocidade do processador. Beleza, pessoal? E vou também fazer o teste se o usuário apertou a setinha para esquerda, né? Então, em vez de eu testar
right, eu vou testar em purge.getKey left. E se ele apertar a tecla para esquerda, em vez de eu dar um vector to right, eu posso colocar aqui um vector to left. Ok, pessoal? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou manter o vector to right. Aí eu vou usar uma segunda instrução, que é o transform.EulerAngles, né? O que é esse transform.EulerAngles? Ele inverte a direção do personagem ou não. No caso, esse aqui. Se aqui eu der 180, ele inverte a direção do personagem para a esquerda. Se eu der 0 aqui, ele mantém a direção. Só isso vocês precisam saber, pessoal. Então, eu vou pegar essa instrução. Vou jogar aqui, tanto aqui, né? Mas aqui eu mantenho como 0 a direção, aí ele não vai inverter a direção, né? Esse EulerAngles é ângulos em graus, é como se fosse transforma.ângulos em graus, por exemplo, 180 graus, 0 graus. E aqui embaixo, pessoal, eu inverto a minha direção, porque aqui, ó, se eu não dar essa instrução aqui, ele vai ir para a direita, mas nesse caso eu quero que ele vá para a esquerda, né? Afinal, o usuário está apertando a tecla da setinha esquerda. Então aqui eu jogo 180 graus, aí o personagem inverte a direção. Beleza, pessoal? Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Então, qual vai ser a ordem de execução desse script, pessoal? O Unity vai executar primeiro o start, vai atribuir 5 à velocidade, depois ele vai pular para o update. Dentro do update, ele vai chamar o método move, aí ele vai executar o método move, né, devido a essa chamada, e aqui ele vai ficar testando se o usuário está apertando as setinhas, porque esse update vai estar toda hora rodando. Então, toda hora ele vai chamar o move e toda hora vai testar se o usuário está apertando as setinhas. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou botar aqui no Unity. Aqui, pessoal, ele está compilando o script. Aqui é um preview. Aqui é a aba inspector do script player. Se aparecer em vermelho aqui, pessoal, significa que tem alguma coisa errada no script. Ou aparecer em vermelho aqui no console também, significa que o script está errado. Se aparecer algum escrito vermelho aqui. No caso, espero que não apareça. Ó, não apareceu nada, então tudo bem com o script. Agora, pessoal, está faltando a gente associar esse script aqui em C# ao nosso player. Nosso script, pessoal, nada mais é que um componente. Então a gente vai clicar aqui em player, vai vir aqui em add componente, em scripts, e aqui já aparece o script do player como um componente. Lembrando que se ele tiver algum erro, ele não vai aparecer aqui. Ok? Então eu clico aqui. Ah lá, o script está adicionado. E aqui, ó, o speed aparece aqui, ó. Embora está 0 aqui, quando o jogo rodar vai ficar 5. E a gente só está podendo ver essa variável speed, né, que a gente criou aqui no script lá, porque aqui eu declarei ela como pública. Mas eu poderia ter declarado como private ou protect, né? Aí ela não seria vista, né? Ela só poderia ser vista lá dentro da própria classe. A gente só vai fazer mais uma modificação aqui, pessoal. Em Gravity Scale, vocês vão deixar 3. A massa pode deixar 1 mesmo. E aqui em Constraints, aqui no componente RigidBody 2D, vocês vão clicar nessa setinha para expandir e vão dar Freeze Rotation em Z, que vai evitar do personagem ficar tombando de um lado para o outro. Isso aí é bem chato, né? Às vezes você aperta a setinha da direita ou da esquerda, o personagem começa a tombar. Eu vou dar Ctrl S para salvar, ou posso vir em File, Save Sim. Aqui eu vou deixar marcado Maximizar Play para deixar a tela inteira, e vamos dar Play no jogo. Então aqui, pessoal, eu vou apertar a setinha da esquerda. Ó, nosso personagem foi. Do Unity já até caiu. E a setinha da direita. Funcionando, pessoal. Na próxima videoaula, pessoal, a gente vai ver como fazer o personagem pular. Então, na videoaula seguinte, fazer o que a gente está fazendo com a setinha, mas usando o comando de touchscreen. Aí vai ser também tranquilo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E até a próxima aula. Falou, pessoal.